Ninguém se casa pensando em se separar. E da mesma forma, ninguém espera que vai ficar viúva do seu grande amor. E com a Flávia, isso aconteceu aos 34 anos de idade. A minha amiga querida foi uma das maiores incentivadoras da escrita do meu livro. Foi a minha parceira de biblioteca, a minha confidente, e hoje ela topou conversar com a gente sobre maternidade, viuvez, recomeços e decisões difíceis. Vou chamar a Flavinha. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente hoje. Me fizeram pensar muito e eu tenho certeza que não vai ser diferente hoje. A diferença é que hoje a gente não vai só conversar, a gente vai honrar a pessoa do Neto também. Um homem que sempre cuidou, amou e apoiou a minha amiga e que deixa saudades no coração de todas as pessoas que o conheceram. Então, antes da gente começar, a Flavinha já entrou aqui. Eu quero que vocês cliquem no aviãozinho, chamem todas as amigas para essa conversa, que vai ser muito tocante, né, amiga? Boa Vai ser noite, demais. Boa bem-vinda. noite. Vai ser demais. Boa noite. Queria te agradecer pelo convite. Eu acompanhei o seu processo de escrita do livro. É, Tenho muito orgulho de saber que eu tô nele. Curiosa Sim, também para sim. lê-lo. E fico feliz de que a minha história possa ser colocada num lugar tão nobre, né? E que possa Sem atingir dúvida. tantas mulheres. Com certeza, amiga. Conta pra gente, talvez alguém que não te conheça e que veio pra live pela história, né? A gente colocou um chamado assim que acaba chamando realmente muita atenção. Quem que era a Flávia que o Neto conhecia? Então, nós começamos a namorar, eu tinha 16 anos. Então, ele tinha 19, então nós éramos muito novos, mas eu sempre fui muito moleca, assim, muito brincalhona, carinhosa, companheira. A gente tinha um relacionamento muito legal de companheirismo, de amizade. E eu acho que isso tudo tornou tudo muito, assim, especial, né? E deixa eu ver, acho que moleque eu era bastante com É. ele. Então, a Flávia que ele conhecia era bem moleca. E quem que é a Flávia hoje, depois de tudo que aconteceu? E a gente vai falar de tudo que aconteceu também. Eu acho que eu não deixei de lado esse lado brincalhona, moleca. Talvez ele tenha uma proporção bem menor diante do peso, deu lugar à maturidade, sabe? Eu tento com que as responsabilidades não se tornem tão pesadas diante do dia a dia, sabe? No dia a dia, principalmente com as crianças. Uhum. Flavinha, brevemente, não precisa entrar em detalhes Sim, desnecessários, mas assim, conta para quem não te conhece, por que que o Neto não tá mais aqui hoje, né? O que que aconteceu sim. com ele? Ele teve uma uma pneumonia química na época da reforma do apartamento. Eu estava grávida de 6 meses e ele começou com sintomas respiratórios, isso em novembro, e ele melhorou. Em 3 meses teve uma piora muito brusca que precisou de internação. Hoje a gente vê que os sintomas eram muito parecidos com Covid. Foi um Uhum. mês antes da pandemia acontecer. E em 15 dias de internação ele faleceu. 3 dias depois, 2 dias depois que ele internou, ele entubou. Então, assim, eu deixei de falar com ele. Mas foi uma doença respiratória, ele ficou internado em casa. Tinha o Caio, que na época tinha acabado de fazer 4 anos. Eu estava grávida de 6 meses e ficou internado com oxigênio, nós três aqui em casa, precisando de cuidados. Os três. Muitos cuidados. Os quatro. Amiga, assim, tem várias pessoas te mandando muito carinho aqui nos comentários. Não vou citar todos para não correr esquecer alguém, mas é realmente Sim. uma pessoa muito querida, né? E muita gente que está aqui acompanha a sua história. Eu queria que você contasse, para quem está aqui nos ouvindo, como que é a Flávia mãe, né? O que que você ama e o que que você não gosta tanto assim da maternidade? Então, eu sempre, na nossa relação, né, quando nós decidimos que teríamos filhos, nós decidimos que eu, eu iria me dedicar
dedicar mais às crianças enquanto elas fossem pequenas. Uhum. Para que elas tivessem um acolhimento, uma educação emocional, um suporte mesmo, para que depois eu pudesse me dedicar na parte profissional. Então, eu sempre fui uma mãe que tentou ser muito presente. Eu nunca deixei de trabalhar, né, nesse tempo, de ter formações, de estudar, mas sempre tentei ser uma mãe muito presente para as crianças. De forma geral, mesmo antes do acontecimento do falecimento do neto, com a Alicia, com o Caio, que eu acho que mudou agora, que a sobrecarga é maior. Então, o que eu não gosto tanto é essa rotina com horários, que acaba que às vezes a gente deixa de ter um olhar atento com a criança. Eu adoro ver eles, como eles descobrem o mundo, como eles se relacionam entre eles, como eles se relacionam com outras pessoas. Então, com esses afazeres com horário, me deixa desorientada. É sempre, vai fazer isso, vai fazer aquilo, corre, estão atrasados. Então, essa rotina, essa agitação, às vezes eu acabo ficando me atrapalhando, sabe? Ficando irritada. Eu lembro, né, quando a gente estava discutindo, né, para fazer esse bate-papo, você falar que às vezes você se vê autoritária, Sim. Às vezes você vê numa versão que você reconhece que é pela sobrecarga, né? Sim. É justamente isso, é pela essa questão de horário. A hora que você tá pedindo para fazer, fica nervosa, eles ficam irritados, aí parece que nada sai do lugar. E são coisas básicas do dia a dia, né, Flávia? E para quem tem um casal, tem uma parceria ou uma rede de apoio, dá para dividir. Enquanto um dá comida, o outro dá o banho, porque são 2 filhos. Sabe né? o que eu mais sinto falta? É na hora que você tá ali, no meio de, às vezes, de uma situação estressante, e não tem quem entra no seu lugar. Porque é a hora que você perde a paciência. É a hora que o outro fala assim, opa, vai lá tomar uma água, vai tomar um banho, deixa que eu cuido. Muitas vezes nessa hora. E normalmente é esse o horário, que é o horário das crianças tomarem banho, jantar, já tá todo mundo cansado, eu tô cansada. Então é a hora que o bicho pega. Então vamos pegar o gancho nessa rede de apoio, porque eu sei, Flavinha, que você já compartilhou muito comigo inúmeras pessoas que fazem tudo estar rodando, né? Então, que você comentasse um pouquinho de rede de apoio, porque a gente fez uma provocação na nossa conversa do quanto que muitas mulheres que não são viúvas são mães solo. Tem maridos ausentes, não tem, moram longe da família e não tem com quem contar e precisam de dinheiro ou de apoio de amiga para, né, ou contratar babá, creche, enfim. Comenta um pouquinho sobre a sua rede de apoio pra gente. E assim, eu não quero citar nomes, porque realmente minha rede de apoio é gigantesca, imensa, porque eu consigo enxergar como apoio não é só aquela pessoa que me ajuda fisicamente, aquela pessoa que me ajuda no dia a dia. Às vezes é alguém que me escuta, às vezes é alguém que fala alguma coisa para mim que eu tô precisando. Então, assim, a família como um todo, eu só tenho muito, muito mesmo a agradecer. E, inclusive, o quanto eu me senti querida na pandemia. Porque quando o isolamento começou, tinha mais ou menos um mês que o neto tinha falecido. Eu estava sozinha com os 2. E aí eu tinha um funcionário. Eu falei, vai para casa. Minha mãe estava me ajudando, também vai para casa. E fiquei sozinha com os 2. E nesse momento, eu vi o tanto que eu era querida, porque tinha amigos que me procuravam assim diariamente. Eu nunca, nesse tempo, me senti sozinha. Isso, assim, a rede de apoio, eu tenho certeza. É tudo mérito deles. Ninguém me deixou sozinha. E é tocante, Flávia, te ouvir, porque durante a escrita do livro eu conversei com muitas mulheres, como você sabe. E muitas se queixaram da solidão. Da solidão que é sentida durante o puerpério, da solidão de mães que às vezes os filhos precisam ficar internados numa UTI porque nascem prematuros e essa dificuldade de vivenciar o peso da responsabilidade e que isso traz uma sensação de solidão. Então, assim, é muito... aquece os nossos corações saber que você não se sentiu só estando numa situação muito extrema, né? E eu acho que também, assim, eu queria muito contar isso, né? Que durante a pandemia, quando ficou nós 3, eu não enxerguei isso como solidão. Eu enxerguei isso como uma oportunidade de nos reorganizar. Eu, o Caio e a Alicia.
da gente conseguir entender qual era o nosso novo papel dentro da nossa nova estrutura familiar. Então, assim, eu vi uma linda história entre irmãos nascer. E se fortalecer. Hoje, o cuidado que eu vejo que eles têm um com o outro, eu tenho certeza, começou ali. Então, até mesmo na pandemia, no isolamento, que muita gente fala assim, nossa, nunca imagino quanto que eu achei ruim de começar o isolamento e você sozinha. E eu penso assim, nossa, eu não consigo ter essa visão, porque foi um momento muito importante, muito especial pra gente. Tem vários ganchos pra gente puxar aqui, mas eu quero dar contexto pra galera que tá acompanhando. Porque assim, a gente estava conversando antes e a Flávia, eu perguntei, falei, amiga, assim, eu faço terapia há muito tempo. Você precisou de terapia? Como que foi? E aí, Flavinha, conta pro pessoal como que você chegou ao apoio psicológico que foi tão necessário para esse recomeço. Sim, sim. Na verdade, já tinha mais de um ano quando eu decidi fazer terapia. Foi um pouco depois de que ele já tinha crescido um pouco, essa demanda de recém-nascido já tinha passado. E aí uma amiga me puxou a orelha e falou assim, olha, você tem tanto tempo que você tá falando que vai marcar? Marca! E na mesma semana que a psicóloga, era uma psicóloga que eu tinha conhecido no Instagram, que tinha uma especialidade em luto. E na mesma semana, a secretária dela me mandou mensagem e falou assim, já tenho sua vaga. Eu falei assim, ótimo. E aí eu comecei a terapia. E uma das coisas que assim, eu achei fantástico, a Lu, assim, ela é fantástica mesmo. Que ela falou que falou pra mim assim, o que você tem vontade de mudar? E eu só pensava assim, preciso mudar tudo. Tudo. Porque eram 18 anos de relacionamento. A Flávia que existia era a Flávia do Neto. Eu não sabia o que eu gostava de fazer sozinha. Eu sabia o que a gente gostava de fazer. Então, assim, eu vi que era uma jornada de autoconhecimento, que teria um pilar ali para falar de autoconhecimento, dessa parte pessoal, teria um pilar de relacionamentos, porque não falo só assim de reconstruir a vida, mas de relacionamento entre amigos. Todos os amigos que eu tinha eram amigos do casal. Tinha poucos amigos assim que eu tinha, eu falava assim, cultivava que eram amigos da Flávia. E mesmo os amigos da Flávia já convivia tanto com o casal que eram amigos do casal. Então, isso tudo foi assim, foi muito legal que eu fui pontuando essas melhorias que eu queria fazer na minha vida, né? O que eu queria mudar na minha vida e consegui dividir nesses pilares. E o outro pilar é o pilar profissional. Então, a terapia foi fundamental. Não tem jeito, assim. Eu não consigo imaginar uma pessoa sem acompanhamento. E eu não falo só na minha situação, não. É muito importante para a jornada de autoconhecimento de todo mundo. Amiga, assim, situações como a que você passou, situações como os meus pais passaram de tratamento de câncer e assim, vislumbrarem a morte em vários momentos, situações de acidente, enfim, todos nós, né? Em alguma medida, vivemos períodos de choque, períodos que a vida vem dar aquela sacolejada e precisa de ter esse olhar que você prontamente teve do recomeço, a vida continua. Eu honro o pai dos meus filhos. Eu quero que você conta de algumas ações que você mantém o neto vivo no coração deles, mas você entende que a Flávia, poxa, tem muita vida, né, pela frente. Mas antes da gente falar sobre isso, quando você falou dos pilares, me tocou na nossa conversa quando você falou de como que o CrossFit entrou na sua vida. Sim. Então, vai cair o queixo. Eu lembro que nessa pontuação que eu fiz, né, do que eu queria melhorar na minha vida, tinha duas coisas. Primeiro, que eu me sentia péssima, né, assim, fisicamente. Eu me olhava e falava assim, nossa, quem vai ter empatia por uma pessoa assim, né? Tá acabada, o marido morreu. Mãe de duas crianças pequenas, num pós-parto, e eu só pensava assim, nossa, não tem como ela ser interessante. Então, eu queria essa questão física, eu via necessidade, porque eu não conseguia carregar o Caio, que já era mais velho, e eu só pensava, se eu precisar numa situação, como é que eu vou fazer? Então, eu queria que fosse uma atividade que me desse força. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que fosse uma atividade que me permitisse fazer novos amigos. Porque eu via que eu só tinha os amigos do casal.
E era Uhum. assim, a maior parte dos meus amigos são casados. É meio que são muito queridos, amo estar com todos eles, Uhum. mas é uma sensação de não pertencimento, sabe? Sim. Então eu queria fazer novas amizades. Então veio a ideia do CrossFit por ser uma atividade coletiva. E agora, para mim, o mais fantástico que eu acho que o que tocou meu coração e que veio para ficar é que eu precisava ser forte fisicamente, para ser forte na vida. E hoje, assim, eu tenho outra autoconfiança, eu tenho outra, outra vontade de viver, eu acho. CrossFit foi virada de chave, não é? Ó, a gente vê, né? Quem convive com você vê. Eu não sei se você se lembra que quando a gente se reencontrou, porque a gente havia perdido Sim, contato, né? Eu falei, Flávia, seu tom de voz mudou, né? Era uma Flávia assim, muito. Parecia menininha, doce. Você não deixou de ser doce, mas a gente é nítido, né? A firmeza, a força que o CrossFit te deu e vou reformular, não é o CrossFit que te deu, você buscou e encontrou sim. no CrossFit, na terapia, num novo olhar, né, para a Em toda vida. caminhada, eu acho. Em toda caminhada. Porque, assim, eu lembro muito de uma situação que o Neto, ele perdeu o avô antes mesmo dele nascer. E a avó, né, ficou viúva muito nova. Hum, E ele era apaixonado nessa avó. E uma das angústias que ele mais tinha era que a avó não tinha reconstruído a vida. uhum, Então, assim, eu tive a oportunidade de me despedindo dele aos poucos no dia a dia, porque a gente conviveu aqui durante o tempo que ele ficou internado em casa. sim. E depois disso, quando tudo aconteceu, nunca perdi as esperanças, porque o dia que me chamaram no hospital para eu poder receber a notícia, eu fui com a foto da Alicia na mão, porque eu achei que ele tivesse acordado do coma induzido por causa da intubação. Achei que tivesse dado certo estubar e ele tinha acordado. Então, mas quando tudo aconteceu, no dia seguinte eu pensei, é meu dia 1. Eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Não dá para eu parar e ficar aqui curtindo o luto, curtindo a dor, sem saber o que fazer, porque eu tenho 2 crianças pelas quais eu sou responsável. Então, Uhum, se eu ficar aqui parada, quem vai levar o maior prejuízo são eles. uhum. Então, não quero dizer que não tem momentos de dor, não quero dizer que não tem momentos de tristeza, de saudade, tem, mas eu acho que o mais importante é ir e vir. Isso, terapia que me trouxe essa ciência, sabe? Que eu não vou deixar de sentir, eu não vou deixar de falar sobre ele, eu não vou deixar de sentir tristeza, de sentir a saudade, mas o mais importante é que o meu dia, a minha vida, a minha semana não seja tomada por esses sentimentos, que eu consiga caminhar. Eita, amiga. E contar com essa rede de apoio nos dias que Sim, tiverem mais difíceis, né? A gente teve mais próximo aqui o Dia dos Pais em sim. agosto. Eu sei que você fez uma ação. Conta pro pessoal que não conhece a É. ação que você fez, foi tão linda. Eu busco, assim, o assunto papai aqui em casa, ele não é proibido de forma nenhuma. Na verdade, nós conversamos sempre. Uhum, Tudo que me lembra é, que acontece em casa ou que os meninos falam, que me lembra o neto, eu conto para eles, porque eu acho que é através da minha fala, do meu olhar, que o neto vai se manter vivo em casa. Então, ele é uma coisa que me angustia muito, assim, tem várias datas que me faz lembrar do neto com saudade. As nossas datas felizes. uhum, Mas a data que mais me angustia é o Dia dos Pais, porque eu fico imaginando a dor dos meninos. Na verdade, é uma angústia, uma antecipação de mãe, né? sim. E eu me sinto de mãos atadas, porque não tem como tirar essa dor. E ao mesmo tempo, não tem como a gente fingir que o Dia dos Pais não existe. É uma data comercial. Então, a escola dos meninos é uma escola assim que eu tenho muita sorte de ter escolhido ela lá no início, quando o Caio começou a vida escolar dele. Então, é onde ele se manteve, onde a Alicia começou a estudar. É uma escola muito acolhedora, eles são muito carinhosos. Tem o Dia da Família, que quando tem essa comemoração e a participação das famílias, mas tem o Dia dos Pais, para não passar em branco, até porque tem famílias, né? Tentar Uhum, agradar gregos e troianos. uhum, Então, no Dia dos Pais, eles fazem um cartão na escola e tiram fotos com os pais na saída. O que eu uhum. faço nesse dia?
Eles fazem um cartão se eles quiserem, se eles sentirem vontade. Uhum. Se eles sentirem vontade de fazer para outra pessoa também, tudo bem, não precisa ser necessariamente para o neto. Mas eles nunca deixaram de fazer pro neto. Só teve uma vez na pandemia que o Caio não quis fazer, ele estava comigo e também tá tudo bem. Uhum. E na hora de tirar foto com os pais na saída, eu busco eles 10 minutos mais cedo. Uhum. Esse ano, as crianças que confeccionaram o painel, então tinha a mensagem do Caio no painel, tinha o desenho da Alicia, e eles tiraram a foto assim com a carinha mais boa. Então, a gente não ignora o Dia dos Pais, mas também eu não enfio a faca e rodo, né? Não precisa fazer ninguém sofrer mais do que a situação já é difícil para eles, eu imagino. Mas então, diante de todo esse movimento, eu fico muito angustiada, teve um amigo meu que percebeu e falou assim, o que você tem? Eu falei assim, nossa, eu fico muito triste nessa época, é uma data que eu não sei o que eu faço. Aí ele falou assim, por que você não faz uma coisa feliz? Tenta fazer alguma coisa alegre, vocês juntos. E eu falei assim, nossa, como que eu esqueço disso, né? A minha psicóloga sempre falou tanto em ressignificar as datas, como que eu não né? Tava lá, só por na fossa. Então, me surgiu a ideia, eu perguntei para os meninos, falei assim, e aí, como vocês se sentiram fazendo o cartão do Dia dos Pais na escola? Os dois, de imediato. Feliz! Falei assim, pronto. O que vocês acham da gente fazer um cartão e mandar pro papai? Aí eles ficaram todos empolgados. Então, a gente acordou no domingo do Dia dos Pais. E eles fizeram um cartão e eu fui buscar os balões de gás hélio. 2 corações, um coração de cada um, e uma estrelinha, que é a nossa conversa, né? De quando a gente sente saudades, se tiver de noite, a gente vai pra janela, escolhe a estrelinha mais brilhante para poder rezar pelo papai. E então a gente soltou esse balão na praça, é uma praça que tem uma igreja aqui na cidade. E em frente tem uma sorveteria. Então os meninos adoraram soltar o balão, ver o balão ir embora. Eu fiquei morrendo de medo do balão não subir, mas deu tudo certo. E fizeram tchau. E aí a gente decidiu tomar sorvete na praça. A hora que a gente terminou de tomar sorvete, eles viraram assim: eu acho que o papai já pegou o cartão. Olha, o balão sumiu. Aí eu falei assim, pronto, deu certo, né? Eles acham que o neto recebeu. E eu acho que meu coração ficou quentinho de toda a situação, né? De como que foi a ação. E eles ficaram super felizes. E uma outra coisa também que eu acho legal, que a gente faz aqui, quando a gente foi desfazer o armário, essas coisas, eu chamei o Caio, perguntei para ele o que ele queria guardar para lembrar do papai. Então, a gente tem uma caixa, que é a nossa caixa dos tesouros, que nós guardamos o perfume, o óculos de grau, uma caderneta que ele tinha anotações da empresa, alguns prêmios, relógio, algumas coisas, assim, tem uma camiseta que o Caio tinha igual, que eles usavam juntos, tinham ganhado de Dia dos Pais no ano anterior. A gente guardou também. E o Caio escolheu a camisa dele preferida para guardar. Então a gente tem essa caixa dos tesouros e é onde eu guardo os cartões que eles fazem todo ano de Dia dos Pais. É lindo, amiga, assim. Porque eu vejo assim, e a gente traz pra gente como aprendizado muito do que a gente tem às vezes dificuldade de falar de assuntos que doem. Sim. E aí a gente coloca aquilo embaixo do tapete, vai virando um elefante branco na sala, vai criando ressentimento, vai tirando a oportunidade de conversar e de encarar como é, né? Eu me lembro de uma fala sua, numa conversa nossa lá no praia, que a Lili via os papais jogando os filhos para cima e começou a contar para os colegas que o papai dela jogava ela para cima. Na verdade, o que ela faz é o seguinte, ela começa a identificar que os papais brincam e jogam para cima. E ela busca algumas pessoas de confiança dela para pedir para jogar ela para cima, mas ela não pede isso para mim. Ela pede pro meu irmão. Ela pede, por exemplo, um pai de amiguinha que ela gosta muito, sabe? Então, é nessas relações de confiança, como assim, se ela entendesse que aquele movimento, aquele lugar, aquela brincadeira é uma brincadeira de pai, não é uma brincadeira de mãe. E é engraçado porque ela não conheceu. Então, é como ela entende como o papai se comportaria com ela. E também como você não tenta ocupar o lugar dele. Porque uma coisa, conversando também com mulheres, até que não ficaram viúvas, mas que se divorciaram e que às vezes o ex-marido, né, assumiu um lugar de ausência. De uma forma, eu até entendo, mas
a gente tem que problematizar um pouquinho a mãe que fala que é pai, né? Que é Sim. pai e que Não me acho. não pode ser, né, Não, Flávia? Não pode. não me acho. Não me É. acho. Até porque, assim, eu acho que uma coisa, eu acredito que tem que ficar muito claro. Eu tenho uma rede de apoio absurda, mas eu não dou conta de tudo. Mesmo com a rede de apoio. Tem muitas coisas que eu escolho não fazer. Uhum, uhum, E que provavelmente eu faria se eu tivesse com ele. uhum. Sim. É, bom, voltando um pouquinho para algumas perguntas que a gente tinha pensado em Aham. compartilhar, é, você comentou que comigo, você falou que não conversou com mulheres que eram viúvas ou que estavam passando pelo luto, mas que depois teve pessoas que estavam passando de alguma forma semelhante pelo que você passou e que fizeram a ponte com você, né? E Eu sempre. aí, dicas, ou livro, ou enfim, como dar as mãos, né, para É, pessoas em eu situação. lembro assim que quando aconteceu, eu não conhecia ninguém que tivesse passado uma situação semelhante com a minha idade. Eu tinha 34 anos na época, os meninos pequenos. E como eu não conhecia ninguém, eu tinha uma necessidade muito grande de saber que ia dar certo, porque eu Uhum, sabia da importância de reconstruir a vida, eu sabia da vontade que eu tinha de reconstruir a vida, mas é aquele medo, assim, nossa, e agora, né? Será que vai dar certo? uhum, Então, tiveram amigas que vieram me contar, às vezes, uma história de quando se separou do marido. Teve uma outra amiga de uma outra conhecida que o marido tinha falecido e ela já estava formando uma nova família. E uhum, isso tudo me trazia muito conforto. Então, quando as pessoas me buscam para conversar, nossa, se esse assunto não é tabu aqui dentro de casa, se ele não é um assunto proibido aqui dentro de casa entre as crianças, quanto mais alguém que precisa de ajuda, assim, eu acho que é fundamental. E uma das coisas, eu lembro da primeira sessão com a minha psicóloga, teve um livro que eu ganhei de uma amiga, uhum. Plano B. É um livro muito Bom. legal. É de uma executiva do Google que ela viajou com o marido e ele faleceu num resort no Caribe. E ela conta, junto com um psicólogo, várias situações difíceis, não só a situação dela, e de como as pessoas reconstruíram a vida, passaram a enxergar as coisas. Então, esse livro foi bem legal. Como ter seu plano B, porque ninguém, todo mundo se apega ao plano A, né? Não tem Sim, como. E então, nesse momento foi muito legal, foi logo, eu acho que foi bem no Dia das Mães, bem e sim, assim, eu recebi esse livro dessa amiga, foi muito legal. E quando na minha primeira sessão com a psicóloga, nessa sede, assim, de saber de histórias de reconstrução de vida, eu falei para ela, mas não tem nada, não tem um livro, um filme, uma série, então ela me indicou duas séries. Virgin River, que é a história da Mel e o Jack. A Mel, ela passa por vários lutos, assim, ela perdeu um bebê por aborto, ela perdeu o marido e foi para uma cidade chamada Virgin River reconstruir a vida. Então, essa história sobre a reconstrução da vida dela, assim, assisti as duas primeiras temporadas e depois o dia a dia com as crianças eu não dei continuidade. E teve uma outra série que ela me indicou, que era This Is Us. Mas na época todo mundo falava assim, que é muito triste, todo mundo chora, não sei o quê. Eu pensava, não é disso que eu tô precisando, né? Era pandemia, eu sozinha, trancada com as crianças. Falei assim, não, eu preciso também. Então, acabei que fui postergando. uhum. Até que no ano passado, um amigo falou assim, Flávia, mas você nunca assistiu This Is Us? Aí eu falei assim, não. Ele falou assim, mas ninguém nunca te indicou, não acredito. Aí eu falei assim, não, já, mas eu não assisti. Ele falou assim, você é a Rebeca. Aí eu fiquei curiosa, né? Fui lá, assisti as 3 primeiras temporadas. Realmente, eu sou a Rebeca. Pelo menos até então, que eu assisti as 3 primeiras temporadas. A minha relação com o Neto era muito parecida com a relação dela com o Jack. E o Jack com as crianças também era muito parecida com a relação do Neto com o Caio. Então, é uma coisa assim, que gerou uma identificação absurda. E eu não consegui continuar assistindo a série. Eu parei no dia que a Rebeca perdeu o Jack. Não deu mais. Uhum. Ainda não. Eu ainda quero voltar a assistir, mas ainda não assisti. Mas é Foram uma assim. amiga, a vida de todo mundo dá um livro e uma série, né? Assim, a gente começa a conversar, e a gente vai descobrindo que
Tem muitas histórias de superação, de dor, de amor profundo. E é tão bom a gente poder ter espaços como esse, né? E outros, assim, de confiança e de troca, né? Pra gente aprofundar naquilo que toca a alma mesmo, assim, ouvir esses detalhes que importam. Eu queria te perguntar também, é, como que... Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tinha falado. Uma coisa legal. Quando a gente foi montar, pessoal, a arte da live, eu coloquei preto por causa do luto. E eu fui conversar com a Flávia antes da gente ir para montar a pauta e ela falou assim, mas eu não vejo o luto com a cor preta, né? E eu falei, nossa, amiga, eu achava que o feriado de finados que tá chegando aí era um feriado que ia mexer muito com você. Eu tenho pessoas na minha família que perderam filhos, perderam entes queridos e vão ao cemitério, né, para visitar túmulo, enfim. E aí eu queria que você contasse o quanto que é importante, não, a gente não está aqui julgando certo e Sim. errado, mas é importante esse olhar para ressignificação, né? E se você teria alguma dica, não sei, algo que você queira complementar sobre isso. Quando você me mandou a arte da live, eu olhei preto e falei assim, meu Deus. Mas eu sabia sua intenção, que era remeter ao luto, mas assim, não tinha minha cara. É a coisa mais engraçada. E não é que, de novo, não exista momentos tristes e não exista saudade e não exista dificuldade. Mas eu acredito muito naquela história da limonada. Se você tem os limões, bora fazer uma coisa que... Sim. Bora pensar pra frente, né? Assim, pensar do que vai acontecer daqui pra frente. Porque a situação já está instalada, não tem o que fazer eu pensando para trás. Né? Não tinha como trazer o neto de volta. Não tinha como voltar a ser casada. Não tinha como voltar a trazer de volta os pais dos meus filhos. Então, era o que eu ia fazer dali para frente. Então, quando você me perguntou de finados, eu parei para pensar assim, gente, mas eu acho que eu nunca me apeguei a essa data. Eu sempre me apeguei às datas que a gente comemorava. Eu sempre me apeguei, achei que os dias difíceis não eram os dias de tristeza. Os dias difíceis eram os dias de alegria que ele não podia estar com a gente. Então é o dia do meu aniversário, é o dia do aniversário dele, era nosso aniversário de casamento, é o dia dos pais. Então são os dias de comemoração, os dias de alegria. É a alegria dele que faz falta. Então, assim, eu vejo muito por esse lado, sabe? Sim. Eu quis reforçar, você já tinha falado isso, mas eu quis reforçar porque isso me toca, você sabe, pelos motivos, me toca de um jeito muito especial. E é algo que eu acho que a gente precisa de tempos em tempos, igual precisa sempre cortar a unha, de tempo em tempo tem que voltar, a gente precisa ouvir isso, porque a gente alimenta a dor, né? Muitas vezes, enfim, É justamente esse movimento que eu busco não fazer. não fazer. Eu acho que tem outras coisas para eu alimentar. Tem as memórias boas para eu alimentar com as crianças. Tem a nossa oportunidade de reconstrução. Porque poderia ter sido comigo e ter deixado o neto sozinho com as crianças. Poderia ter sido com as crianças. E o quanto seria a nossa relação? Quanto seria difícil a nossa relação, provavelmente. O neto poderia ter voltado para casa de uma forma que ele não interagisse com as crianças. E como que seria a vida das crianças com o neto acamado? Precisando de cuidados 24 horas. Como seria a minha vida, sabendo do quanto o neto gostava de viver, de viajar, de passear, sabendo que ele ia ter que ficar numa cama. Então, assim, eu sou muito grata pela oportunidade de recomeçar. E eu acho que é isso que tem que ficar para as crianças. E é isso que fica com a gente também, te vendo falar abertamente, assim, sobre tudo que aconteceu. Amiga, a gente falou também que a gente ia trazer uns elementos bem práticos para quem estivesse nos ouvindo e que às vezes esquece que da nossa imortalidade, né? Estamos aqui hoje, mas eu lembro de você falar de alguns acessos, algumas coisas que o neto tinha ficado de te passar e acabou não passando.
Comenta isso e o que a gente pode aprender e começar já a fazer logo, né? Para blindar um. Uma coisa que logo de cara eu pensei, nossa, caraca, tem 18 anos que a gente tá junto, era uma relação assim de muito companheirismo, muita confiança. E isso ficava tudo na mão dele. Toda a parte financeira da casa ficava na mão dele. Eu não sabia quais contas a gente tinha para pagar. Eu não sabia a senha das contas, porque isso era uma responsabilidade dele. Da mesma forma que era minha responsabilidade cuidar da casa das crianças. Então, quando ele precisou ser internado, e eu fui visitá-lo no dia seguinte, ele me falou assim, daqui era sexta-feira, ele falou assim, segunda-feira tem uma conta para pagar. Amanhã eu te passo a senha do banco para você pagar para mim. Eu falei assim, beleza. Nessa madrugada, ele passou mal, entubou, e eu nunca mais falei com ele. Então, assim, aí entrou a rede de apoio, já aí. Assim, há muito tempo antes entrou a rede de apoio, mas aí era um momento que eu não parei para pensar. Eu só tinha que lembrar quais contas que tinha para pagar e as pessoas foram indo atrás. E como a gente fica de mãos atadas, sabe? Então, não é na intenção de, eu quero saber o quanto meu marido ganha, se vai entrar dinheiro, se não entra, não é esse mimimi. Na hora de um perrengue, tem que ter uma pasta assim de, sei lá, uma pasta de socorro no arquivo, com as senhas. Outra coisa, seguro de vida. Se tem seguro de vida, qual é a pólice, essas coisas práticas, assim, são muito importantes. E na hora que acontece, a gente não sabe nem por onde começar a buscar. Sim. Foi muito importante a gente trazer isso, porque em empresa, né, eu venho do ambiente corporativo, então assim, a gente faz gestão de riscos, né, a gente tem plano B, tem backup das coisas, e na vida real, a gente ignora o óbvio, né, a gente ignora a única certeza que a gente tem, que é do fim. Então, que fique esse alerta também, né, não só a inspiração, mas alguns exemplos práticos de como que a gente precisa encarar a vida real. A nossa certeza era que a gente ia envelhecer juntos, até ter cabelo de algodão doce. Até ter cabelo de algodão doce. E assim, a gente acabou que a gente foi junto até o final. Ele ficou comigo aqui, né, em casa durante muito tempo, então a gente teve esse tempo de despedida, mas não deixou de ser assustador quando tudo aconteceu. Tem uma pergunta de milhões, né? Se você, Flavinha, soubesse que tudo que aconteceu, se você soubesse Queria que iria acontecer, você teria feito alguma coisa diferente? Sabe o que eu acho que não? Hum. O nosso relacionamento sempre foi muito assim, de muita parceria, de muito respeito. Eu acredito muito num relacionamento desse formato. Eu acho que é possível construir relacionamentos assim com todas as pessoas, não só assim com um relacionamento de casal, mas de amizade, com pais, filhos, qualquer tipo de relacionamento. E então a gente viveu tudo de uma maneira muito respeitosa, sabe? Foram 18 anos de relacionamento. Nós viajamos bastante, aproveitamos bastante. Decidimos o momento certo de pensar em filhos. Aproveitamos bastante o Caio quando era pequeno. A gravidez da Alicia foi planejada e assim foi até, eu lembro que a gente já tinha conversado disso outras vezes, mas eu lembro que foi ele que falou assim, a gente podia pensar agora. Eu falei assim, nossa, mas eu tô no meio do doutorado, uma fase difícil, né, assim, às vezes a gente espera mais uns meses, e eu falei assim, não vai ter momento melhor, momento bom, momento ruim, Sim. Vamos deixar acontecer, né, e veio logo, e eu fico pensando que se não tivesse vindo logo, talvez a Alicia não viria, né, e os dois são minha luz. Os dois são minha força. É somente por eles. Amiga, teve vários comentários que eu sei que às vezes você não conseguiu acompanhar, de apoio, de admiração. Eu tenho certeza que todo mundo também aprendeu muito com a sua história. A gente tem uma nova Flávia que a gente foi acompanhando e hoje marca também um ciclo de recomeço profissional, né?
no sentido de recomeço, assim, você faz 1000 cursos, eu te conheci lá no Praia, estudando e fazendo 1000 cursos. É, e aí, eu queria que você contasse para o pessoal que às vezes não sabe o que, que vem por aí, faz seu jabá, conta um pouquinho. E depois eu separei um trecho do livro também para compartilhar, fazer o meu jabá também. Certo. Então, eu sempre trabalhei com nutrição infantil, né? Antes do, não, no mestrado e no doutorado ainda era nutrição infantil, mas eu acho que com toda a minha história e com essa visão da importância do autocuidado, do quanto eu consegui emagrecer nesse tempo, me sentir bonita, eu acho que tudo isso foi gatilho para buscar outras vertentes da nutrição. Então, fiz formação em saúde da mulher, em estética, cirurgia plástica. Agora estou com uma super vontade eu já estou com um pezinho lá para fazer uma formação em nutrição esportiva, porque agora com o CrossFit eu não vou abandonar, então estou precisando cada vez mais. Musa tem várias Muda dicas. tudo, né? Então, assim, nunca deixei de estudar. E agora é o pilar que estava faltando, né? Uhum. Eu vejo que o meu pilar de autoconhecimento eu consegui caminhar bem. O meu pilar de relações interpessoais eu também consegui caminhar bem. E agora o pilar profissional, né? Que é agora que vai começar esse movimento de voltar ativa. Defendi o doutorado esse ano, estou terminando algumas pendências, mas agora é esse novo olhar, não só para as crianças, mas também para as mães, né? Para nós mulheres. Sim. Então, quem não conhece a Flávia ou quer conhecer um pouco mais desse trabalho, para seguir o arroba dela e acompanhar tudo que vem por aí. Eu quero aproveitar, amiga, eu separei um trechinho para quem também não sabe do meu projeto. Tem muita gente nova aqui que veio te prestigiar e que acabou conhecendo de tabela aí o meu perfil. Eu escrevi um livro direcionado para mulheres que estão em processo de decisão por ter ou não filhos. E a Flavinha está no meu livro, assim como muitas amigas queridas, que tiveram filhos atípicos, que perderam filhos, que escolheram não ter filhos. Eu fiz um recorte muito amplo sobre maternidade e não maternidade. E eu espero também conseguir contribuir com as mulheres que sentem essa pressão social, familiar por ter filhos, mas que têm dúvidas, né? Então, no comecinho do livro, eu faço algumas perguntas frequentes, porque eu falo que é um livro para mulheres corajosas. Então, assim como a Flávia, assim como eu também me considero, e aí eu quero responder essa pergunta. Como eu sei que eu sou uma mulher, uma pessoa corajosa? Coragem não está nos atos grandiosos, nem na ausência de medo. Você não precisa ter pulado de paraquedas, resgatado uma pessoa de um prédio em chamas, feito uma viagem sozinha na Tailândia, aberto um negócio próprio. Você não precisa nem ser matadora de baratas. O que você precisa para ser uma pessoa corajosa é um cérebro pensante e um coração inquieto. De nós, mulheres, são esperados o conformismo e o silêncio. Acreditar, aceitar, reproduzir tradições familiares e sociais sem questionar. Eu não acredito que mulheres corajosas sejam a representação daquele arquétipo de guerreira ou de lutadora. Eu acho, inclusive, que o silêncio e a ação firme, sem alarde, podem até ser mais corajosos do que berros e brigas. Portanto, eu respondo à pergunta acima da seguinte forma: se você não tem preguiça de observar, questionar, se conhecer, acolher sem julgar, aprender com humildade e escolher seus próprios caminhos, você é sim uma pessoa corajosa diante de uma sociedade com fortes traços de hipocrisia. E esse livro foi escrito pensando não só em mim, não só na Flávia, mas em vocês. Amiga, muito obrigada por esse bate-papo. Teve histórias novas, teve histórias que eu já conhecia. Teve muita gente que veio nos prestigiar e foi um prazer. Espero que para você também tenha sido muito proveitoso. Eu que agradeço, amigo, o convite, a oportunidade.
é sempre bom conversar sobre a minha história. Eu percebo assim que cada vez que eu converso com alguém, que eu conto algo para alguém, eu sempre aprendo algo novo. Sim. Então, eu acho que essa visão de que a gente não está pronta, de que a gente precisa seguir e de que a gente precisa fazer, né? Não pode ficar olhando para trás. É isso Eu acho aí. que é isso que tem que Ou ficar. vamos ou fui, né, amiga? Falamos Isso isso. aí. Bora. Pessoal, o livro vai ser lançado dia 9 de novembro. 100% da receita líquida de vendas vai ser doado para o Hospital do Câncer. Então, também quero deixar o convite para vocês continuarem acompanhando aqui no perfil Pinta Preta. Todos os detalhes vão estar em breve disponíveis. Uma ótima noite, uma ótima semana para todo mundo. Um beijo. Tô curiosa para ler esse livro. É, Lança logo. beijo. Beijo.